E voltar. Estou aqui, estão me ouvindo? Maravilha. Estamos. Então, acho que já podemos começar, né? Podemos, porque 16h40... Você quer fazer as honras, Renata? Começar? Quero sim, porque Pronto. É realmente, como você falou, uma grande honra ter aqui participando dessa atividade. A Bárbara, eu acho que eu comentei com alguns de vocês já em sala, né? Como os nossos caminhos já se cruzaram em vários momentos da vida. E aí eu estou feliz que se cruzaram de novo agora com um tema, né, que acho que anos atrás a gente nunca imaginava, esperava que fosse estar trabalhando com isso, e aí foi uma grata surpresa. Então, já comentei, né, a Bárbara, ela é arquiteta, ela é formada lá na UFPA, né, a mesma universidade, né, de onde eu sou oriunda também, então a gente se conhece desde lá, e aí, acho que nesses muitos anos, né, aí mestrado, doutorado, que a Bárbara está fazendo doutorado agora na URGS, né, em Porto Alegre, e acho que foram muitos trabalhos que estavam, na maior parte do tempo, relacionados ou à educação ou à saúde, né, Bárbara? E aí eu acho que agora trazer esse tema, né, falando principalmente do TEA, aliás, mais só do que saúde, falar também de bem-estar de uma maneira mais global, né, é importantíssimo, atrelado ao setor, ao âmbito da educação, né? E aí eu não conheço ninguém mais, assim, gabaritado do que a Bárbara para falar sobre isso, que tem experiência nessas duas searas, e agora, né, representando o escritório de projetos da ONU aqui no Brasil, né? Então, assim, foram, nos últimos tempos, novas e gratas surpresas, né, de saber o que ela estava desenvolvendo de pesquisa no doutorado e também, né, junto ao escritório. Eu achei que seria super importante, na verdade, essencial, né, que alunos dessa disciplina, né, que Marcos, Camila, Moniz e as pessoas que estão envolvidas, né, no nosso grupo de pesquisa pudessem conhecer o trabalho, a pesquisa, a experiência da Bárbara, porque eu acho que isso vai agregar bastante no projeto que precisamos desenvolver agora, né? Então, eu agradeço enormemente, Bárbara, pela tua disponibilidade, por dividir conhecimento com a gente, e saiba que para frente também, você será sempre bem-vinda para estar aqui conosco. Tudo que você tiver para compartilhar relacionado a esses temas e outros, venha com a gente, entendeu? E a gente ainda quer que venha, claro, pessoalmente, que a gente já está tentando, né? Falei para vocês costurar uma ideia aí para que ela esteja com a gente pessoalmente em algum momento. Então, muito obrigada pela presença de todos que estão aqui. Acho que daqui a pouco talvez mais alguns consigam entrar. E obrigada, Bárbara, por estar aqui. Obrigada. Acho que primeiro eu quero agradecer. É isso, eu e a Renata, a gente se cruzou em muitos momentos diferentes da vida, né? Então, somos muito jovens ainda, mas dentro desse pouco tempo, a gente se cruzou em diferentes momentos, em diferentes contextos. Então, é muito bom voltar a falar de um tema que eu estava até comentando com o Marcos, que não foi uma escolha, ele foi quase um arrebatamento mesmo, né? Eu morei em Salvador um tempo e sim, trabalhava com educação, estava ali com outro foco, e hoje eu trabalho no escritório de projetos da ONU, uma das agências, assim como tem Unesco, Unicef, enfim, tem uma agência de projetos que é muito voltada para a construção, tem muitos arquitetos e muitos engenheiros que trabalham nesses projetos, né? Então, eu não falo em nome desse escritório, quem sou eu para falar em nome da agência, mas eu vou compartilhar, sim, algumas experiências que nós tivemos, e acho que é interessante que vocês vejam experiências práticas, coisas que a gente já fez, porque a minha trajetória para falar de TEA, para falar de arquitetura e TEA, começou dentro de um projeto do UNOPS, que é essa agência que eu faço parte. A gente estava com um projeto de escolas, a gente tinha um projeto tipo ali desenvolvido pelo Fundo Nacional de Educação, mas quando a Prefeitura de Porto Alegre, na ocasião, nos chamou para adequar projetos, ela pediu que esses projetos fossem adequados para crianças com TEA. Então, naquela altura do campeonato, eu estava fazendo doutorado voltado para arquitetura hospitalar, que era uma área que eu já estava atuando há um tempo,
E aí eu comecei, tá, vamos fazer a adaptação, não tem problema, vamos criar diretrizes, vamos pensar. E quando a gente vai olhar a publicação sobre isso, vai olhar quem escreveu sobre isso, a gente tem pouquíssima coisa. Então, assim, só tá todo mundo falando de autismo. E a arquitetura tá onde aí? E o que a gente está fazendo? Porque tem pouquinho, tem bem pouca coisa. Tem muita coisa assim muito inicial, muito experimental, que não tem muita comprovação de ser, e aí a gente fica nessa luta de achar alguma coisa, né, séria, com lastro. Eu estava comentando com a Renata, se vocês forem pesquisarem, vocês inevitavelmente vão cair numa pesquisadora, uma professora do Cairo, que é a professora Magda Mostafa, não sei exatamente como pronuncia, e eu nem trouxe muito ela, porque eu acho assim que vocês vão encontrar muita coisa dela, né? Ela tem um trabalho muito sólido, então eu preferi trazer algumas coisas um pouquinho que tangenciam ali, que, claro, não tem como não tá exatamente afinado com o que ela faz, porque é muito sério, é muito difundido, mas trazer coisas novas para vocês pensarem, para a gente pensar junto, tá? Então, e para a gente discutir junto também. Então, assim, quando eu comecei a fazer as adaptações, as diretrizes, né, para esses projetos ali, eu larguei a parte hospitalar, que eu estava diretamente tratando, para tratar disso, porque é um tema que começou a vinha necessário, precisa, e eu comecei, então, a integrar, inclusive, grupos de trabalhos de pessoas com deficiência, em que se tratava a pauta de TEA, e isso tem muita diversidade ali dentro, e comecei a falar muito sobre isso, né? E, além disso, a gente vai falar de arquitetura para crianças, que é um recorte ali dentro dessa arquitetura com TEA. A gente fala muito de crianças com TEA, mas a gente tem adolescentes, tem adultos, é importante a gente falar sobre isso, porque também carecem pesquisas para pessoas mais velhas, né, que não são mais crianças, e que nem sempre têm diagnóstico, né? Então, eu sou neurodiversa, não sou TEA, não estou enquadrada como dentro do espectro da deficiência, né? Mas isso me trouxe muita coisa, e a minha experiência de vida foi construindo junto o que a gente poderia pensar sobre isso. Então, assim, começando do começo, né? Começando do início, a forma de encarar o transtorno do espectro autista, ele tem que ser uma forma legítima e como uma forma legítima e diversa de estar no mundo, né? A gente pensa assim, ele sim, hoje, pela legislação brasileira, ele é enquadrado como deficiência, mas a gente não pode encarar como uma falta, uma incapacidade, alguma coisa, como algumas pessoas falam, não tem cura, não precisa de cura, né? Então, eu acho que essa postura é muito importante, porque a gente não está aqui para estimular o que a gente chama de mascaramento social, que é justamente essas pessoas tentarem entrar no ritmo de uma pessoa neurotípica, que não tem nenhuma neurodiversidade, e isso é cansativo, isso é exaustivo. Então, não é esse o objetivo, né? E também entender que dentro do nosso recorte, falando de arquitetura, eu não vou terapeutizar, eu não vou influenciar protocolo médico, e por isso até eu preciso trabalhar toda a diversidade do autismo, porque assim, eu vou ter meninos, eu vou ter meninas, eu vou ter aquele neurodivergente que ele é hipersensorial, ou seja, o som muito alto vai incomodar, a textura da roupa incomoda, né? Então todos os sentidos são muito aguçados. Mas eu também vou ter aquele hipossensível, ou seja, eu não consigo afetar ele nem com um excesso de estímulo sensorial. E eu vou ter, quer dizer, extremos muito, muito opostos ali. Eu vou ter, dentro do espectro do autismo, como a gente conhece hoje, eu tenho um indivíduo não verbal, que apresenta, inclusive, outra deficiência, além de estar incluído dentro do espectro do autismo. Mas eu também tenho aquele indivíduo que ele é verbal, ele se comunica bem, ele ocupa um cargo de liderança, e se ele não me contar, eu nem vou pensar, é uma deficiência oculta. Então, assim, eu acho assim, e aí é um achismo mesmo, né? Assim, que no futuro talvez a gente até tenha desdobramentos do que é o espectro do autismo hoje, porque hoje ele é muito amplo. Então, quando eu começo a falar para esse perfil, eu estou excluindo um monte de gente. Eu não tenho um perfil específico, um perfil muito característico do transtorno, porque ele trabalha com opostos, né? E outra coisa importante, assim,
tá, eu estou falando de crianças, vocês estão fazendo um projeto para crianças, e eu sei que o projeto de vocês tem a ver com microcefalia, me corrijam se eu estiver errada, então quer dizer, são crianças que têm um diagnóstico fechado, mas para além disso, em algum momento, vocês podem precisar fazer um projeto para escolas de crianças pequenas que não têm um diagnóstico. A professora acha que talvez não tem diagnóstico fechado. Então, essas crianças que não têm nenhuma neurodivergência ou que não têm diagnóstico, elas podem ser beneficiadas, com o que a gente vai falar aqui? Podem, elas podem ser beneficiadas, porque dentro daquele conceito lá de desenho universal, que todo mundo já ouviu falar alguma vez, mas nunca a gente dá importância, a gente fala que a acessibilidade é para todas as pessoas, sem distinção de necessidade, de adaptação para cada necessidade, porque eu estou pensando essa diversidade, pensando essa inclusão desde o primeiro momento do projeto, né? E fora isso, a gente fala de um projeto sensorial, e a criança, ela é muito afetada pela sensorialidade. Você pega uma criança pequena, ela vai ser afetada por um barulho alto, ela vai ser afetada por uma roupa que vai incomodar, e não necessariamente ela está dentro de uma neurodivergência, mas é da criança esse amadurecimento sensorial. Então, todas as crianças acabam por ser beneficiadas, por isso os adultos também, né? Porque a gente acaba se acostumando, mas tem coisa que incomoda. Né? Não vamos dizer que não incomoda, incomoda, a gente se acostumou com aquilo. Né? A gente foi domesticado para, ok, é isso aí que temos e é isso. Mas não quer dizer que não seja ruim. Então, assim, a gente parte desse ponto da diversidade dentro do TEA, né? Então, para a gente evitar propor espaços que vão assumir que o baixo estímulo sensorial é suficiente, né? E pronto, fiz aquela arquitetura com tons pastéis e uma iluminação mais baixa, pronto, já resolveu o meu problema, já é super adequada. E a arquitetura para acolher a criança com TEA não está nos tons pastéis somente, né? E talvez não esteja nisso, dependendo das características dessa criança. Então, tem uma professora, que é uma professora de teatro, inclusive, mas ela eu gosto muito dela. Para eu falar o nome dela vai ser muito difícil, como vocês estão falando, como vocês estão vendo aqui, é Chignaus S, alguma coisa assim, um nome bem diferente para a gente. Mas ela é uma professora de cenografia e ela fala sobre isso, né? Que a gente não tem que se pensar em tons pastéis, em baixa iluminação, porque a sensorialidade ela é um amplo campo de possibilidades. A gente pode pensar em sensorialidade trabalhando com cores mais fortes. Eu posso pensar, inclusive, em fugir um pouco dos tons pastéis, e aí o Marcos que me corrija, mas assim, e mesmo assim não ser agressivo, né? Não ter aquela coisa hiperestimulante, depende de como eu vou trabalhar isso. Então, a gente reduzir muito a coisa, é isso aqui, eu vou botar, então, um tomzinho pastel, tá tudo resolvido e vida que segue. Tá muito longe de ser uma arquitetura adequada para autismo. E quando a gente fala, tá, claro que não é só isso, mas é isso que a gente vê na prática, né? Isso ainda é o que a gente vê como solução. E aqui eu trouxe algumas provocações, assim, de consultórios de pediatra. Eu tenho 2 filhos, então eu costumo ir a muitos consultórios de pediatra. Não são fotos dos consultórios que eu frequento, eu peguei ele no Google, não coloquei a fonte, enfim, só como exemplos, até por e aí peguei como mote esse novo frenesi da arquitetura, que é essa árvore, todo mundo põe essa árvore, todo consultório pediátrico novo tem essa bendita dessa árvore aí, que alguém achou que era uma ótima ideia, isso vai sendo reproduzido. Mas, assim, esse é o retrato da maioria dos consultórios de pediatria particulares hoje do Brasil, e são muito parecidos com esses projetos aí. Mas isso é uma arquitetura para criança? Será que a gente... E, assim, independente de você ter filhos, de você ter sobrinhos, e nós, como arquitetos, a gente é um pouco escritor da vida cotidiana ali. A gente precisa observar o que acontece ao nosso redor para a gente ter referencial suficiente para fazer projeto. Então, claro, eu tenho gente que, ok, convive com criança e está no dia a dia, mas quem não está, né, precisa olhar o que uma criança faz, ou melhor, o que eu fazia, porque todos nós já fomos crianças um dia. Né? Independente de neurodivergência ou não, nós já fomos crianças, já pensamos como crianças, já fomos agredidos por espaços que supostamente eram para crianças, mas não são. Né? E aí, nesses projetos, a gente tem aquela tom amadeirado, cores, tons pastéis, a bendita da árvore, mas como que isso é para criança? Né? E aí, se vocês olharem,
nessa imagem aqui do canto, tem inclusive uma piscina de bolinhas. Né? E aí, para quem convive com crianças, sabe que piscina de bolinhas é um foco de contaminação absurdo. É o pavor de qualquer mãe de filho pequeno, é piscina de bolinhas. Aí você põe uma dentro do consultório médico. Né? Então, assim, uma coisa bem fora, bem que não era para acontecer. Então, assim, isso não é arquitetura para criança, tá? Quando eu olho isso aqui, e aí, totalmente fora de contexto, de custo, mas para a gente entender, isso é arquitetura para criança. Isso dá vontade de eu entrar, isso dá vontade de eu subir, né? Talvez tirar essas coisas de escalada aí que a criança pode cair, quem sabe? Mas, assim, isso dá vontade de eu participar, né? Isso aqui não. Isso aqui não. Eu entro, vou sentar ali e ficar comportadinho esperando alguém me chamar ou então a mãe enlouquecer com essa piscina de bolinhas. Isso aqui dá vontade de participar. Então, assim, a arquitetura para crianças é aquela vontade que é aquela arquitetura, aquele espaço que eu quero participar. A criança aprende através do movimento. Então, se eu não coloco essa criança em movimento, ela não está participando do mundo, né? E então, quando eu penso em playground, qualquer arquitetura, eu tenho que ter vontade de participar. Eu tenho que pensar, se eu fosse uma criança, eu ia querer fazer isso? Eu, como adulta, ia querer, mas assim, tá, eu criança também ia querer? Então, nós adultos, a gente tem uma função muito de produzir uma coisa para uma cabecinha que não é minha, né? Que eu não penso mais assim. Eu não penso mais, eu não olho uma rampa e falo, nossa, eu vou sair correndo nessa rampa para sentir o vento bater na minha cara. A gente não pensa mais assim. Mas um dia a gente pensou. Isso a gente não pode esquecer quando a gente vai projetar para crianças. Como é que a gente pensava? Então, assim, quando a gente considera a diversidade, quando a gente pensa na questão do autismo, e aí a gente fala, né, e aí é uma opinião minha, tá? Uma opinião embasada cientificamente, mas que tem controvérsias. Há gente que não concorde com isso. Primeira coisa que a gente pensa quando fazer um projeto de arquitetura é, tá, quem é o usuário? E a gente idealiza um usuário. Tá? Esse usuário, ele se comporta assim, ele faz assim, ele tem essa idade. Isso é péssimo se você não está fazendo um projeto residencial. Porque quando eu penso no usuário idealizado, eu não vou pensar numa criança com TEA. Ou se eu vou pensar numa criança com TEA, eu vou dizer se ela é hipo ou hipersensitiva, se ela é verbal ou se ela é não verbal, se ela tem outra deficiência, além de ter de estar incluída dentro do espectro do autismo, ou se ela vai ter altas habilidades. Entende? São escolhas que eu não posso fazer para fazer um espaço que vai ser usado por muitas crianças. Porque, assim, recentemente eu fui chamada para falar sobre espaços para pessoas com autismo numa empresa, e uma pergunta que me fizeram foi, tá, mas pessoas com TEA gostam de fazer aniversário? Eu posso fazer um bolo de aniversário para essa pessoa? Não faço ideia, ela é um ser humano, diferente do outro ser humano. Eu tenho que perguntar, você gosta de comemorar aniversário? Então, assim, não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, por isso não tem como eu falar do usuário idealizado. Não tem como eu pensar na arquitetura para o usuário. A gente precisa pensar numa arquitetura que a gente chama de pós-humanizada, é um nome meio estranho, mas, na verdade, é o que a gente vai chamar de arquitetura de um devir, né? E aí, quando se fala assim, o que é a arquitetura de um devir? É uma arquitetura que vai pensar em processos, em ritmos de deslocamento. Onde eu vou me deslocar lento, e se eu preciso me deslocar lento, eu posso botar uma rampa, uma textura para diminuir o ritmo de deslocamento. Aqui eu vou me deslocar rápido, então eu preciso de um corredor reto, que não faça curvas, porque é rápido o deslocamento. Eu vou alterar o ritmo, porque as coisas estão como estão no ambiente. E aí cada um vai usar esse ambiente, vai participar desse ambiente da forma que bem entender, né? O processo, o ritmo está ali colocado naquele espaço. E eu só coloquei imagem de criança, mas eu precisava botar essa imagem do Cartola e essa música do Cartola, porque assim, eu fiquei muito tempo, tá, mas o que é esse devir? Eu não entendo o que é esse devir. E aí o Cartola lindamente fez uma música que, ao meu ver, é puramente sobre o devir, de uma forma muito simples, muito prática ali, com sua pouca escolaridade, né, e sua alta genialidade, mas ele fala sobre isso, né, ele fala sobre, vou assistir o sol nascer,
né, ver as águas dos rios correrem, ouvir os pássaros cantar, tudo isso vai acontecendo, isso está acontecendo independente de eu estar nesse espaço ou não. Eu estar nesse espaço pode alterar uma relação, eu posso sim afetar o canto dos pássaros, eu posso sim fazer a água do rio precisar desviar, mas aquilo ali vai acontecer. Né? Não existe o rio porque eu estou ali, não, porque eu preciso de um rio. Então, assim, é colocar um espaço que seja amigável para que eu possa participar. E mais do que isso, para que eu possa ressignificar esse espaço, tá? E aí, muito dentro dessa proposta, a gente tem um pedagogo francês que chama Deligny, e ele faz os mapas de deslocamento das crianças com TEA. Eu acho que é uma coisa interessante de se olhar. É um outro contexto, então ele tem uma linguagem que não é considerada mais como aceita, como viável, porque ele não tem todo esse caráter, a gente está falando do começo ali começo do século XX, então assim, tem um outro tom, mas o trabalho dele é extremamente importante para a arquitetura, para pessoas com TEA. E ele fala sobre isso, né? Quando ele começa a falar, por exemplo, a criança, né, autista, ela vai ser atraída pela água que dança num tanque de pedra. Mas essa água que está ali, se mexendo num tanque de pedra, ela pertence a alguém. Esse alguém não vai dizer, tudo bem. Então você vem aqui, veja a minha água. Não, a água é minha, isso aqui é meu. Quer dizer, as coisas estão postas, as estruturas estão postas. Eu não vou conseguir mexer nas estruturas. Mas quando eu começo a me abrir para isso, talvez sim, essa estrutura possa ser mais empática, talvez sim, eu possa dizer, poxa, tudo bem, esse tanque é meu, né? Essa pedra que vai refletir ali com o sol está dentro da minha propriedade, mas quem sabe você pode olhar. E por que isso é tão relevante? Porque a gente não vai mudar tudo. A gente vai mudar todo o sistema, porque agora eu entendi que é importante pensar na criança dentro do espectro do autismo. Não, o sistema vai continuar, a luta é grande, a luta é longa, quem sabe daqui a 50 anos a gente realmente fale de um processo mais inclusivo. Né? Então, todo dia tem muita gente lutando por isso, e todo dia são passinhos de formiga, mas as coisas estão postas, as estruturas estão postas ali. A gente precisa se abrir para elas, para que elas sejam mais amigáveis. E aí, antes de entrar na cartilha, né, porque dentro daquele processo ali da agência da ONU, a gente começou a falar sobre uma cartilha, essa cartilha deve ser publicada no segundo semestre, depende de muitas coisas, mas isso deve acontecer, já está escrita, está em revisão. A gente tem um arquiteto que aí sim é muito fácil de vocês encontrarem coisas sobre ele. Ele não fala diretamente sobre temas, ele fala sobre esse devir, ele fala sobre também não diretamente, mas ele fala sobre essa arquitetura que está ali para ser de processos, de fluxos, de ritmos, e mais do que isso, de eu entender a criança, né? Então, por exemplo, ele fala que ele olhou os corredores, ele faz escolas, que ele olhou os corredores da escola, aquele bando de mochila amontoado, de roupa jogada ali, aquela bagunça, muito estreito, e mãe tentando passar, que ele empurra, ele falou, poxa, mas por que a gente não aumenta, então, e faz que esse corredor vire um espaço de convívio, né? Aí eu vejo que todo mundo senta nas escadas para lanchar, para conversar, então por que não transforma essa escada numa arquibancada? Né? Essa ideia da escada arquibancada, ele foi uma das pessoas que começou a inserir, hoje já é bem comum, mas assim, porque eu não penso mais, sabe assim, o corredor é para eu me deslocar. Então, não, mas quem está ali usando errado, está errado. Não é sobre isso. Sabe? É sobre você se abrir para outras formas de existência. Bem, e a legislação brasileira, quando a gente olha a arquitetura para criança com TEA, ela é uma legislação que fala muita coisa, mas não fala sobre espaço. Mas traz diretrizes importantes. Então, ela fala de atender às especificidades, né, das crianças terem todas condições iguais de participar dos jogos, das atividades recreativas, esportivas, de lazer, de promover saúde e bem-estar, de maximizar o desenvolvimento acadêmico e social e de promover a ampla acessibilidade a pessoas com deficiência, inclusive deficiências que podem ser ocultas, como é o caso de algumas pessoas enquadradas dentro do espectro do autismo. E aqui eu trouxe algumas coisas legais, né, que eu acho que são grandes descobertas para mim, porque assim, eu achei o máximo. A gente tem
É um processo que foi feito nos Estados Unidos, né? Depois eu posso compartilhar o link com vocês, mas que eles começaram a trabalhar a estrutura do labirinto, né? Esse labirinto aí que tem uma saída, uma entrada, não é feito para você se perder, mas para você deambular. E eles começaram a testar como é que isso interagia com pessoas do transtorno do espectro autista, e o resultado foi extremamente positivo para a concentração, para a organização. E eles fizeram vários tipos de labirinto. Então, eles fizeram esses no chão, fizeram nas paredes, conduzido por uma professora de artes cênicas, mas eles chegam a construir depois essas estruturas aqui, ó, eles colocam essas espécies de copos no chão e eles montam um labirinto. E a ideia é que essas, no caso desse projeto, eram meninas que estavam dentro do espectro do autismo, elas tinham entre 12 e 16 anos, e elas vão caminhar por dentro desse labirinto e elas vão se conectar consigo, se conectar com o meio, se conectar com as demais, e o resultado foi extremamente positivo. Então, a gente está falando de uma estrutura que não chega a ser tridimensional, mas que teve um resultado extremamente positivo e uma coisa extremamente simples de se fazer, né? A gente pode trabalhar isso com desenhos, com paginação de piso, até, de fato, criar pequenas estruturas tridimensionais que tenham essa deambulação guiada, por assim dizer, por exemplo, com, sei lá, com um jardinzinho que vai fazer um percurso guiado, né? Um percurso que não seja linear, não é um corredor que eu vou passando, né? Eu vou guiar um percurso. E também trago aqui, aí esse sim é um projeto de um arquiteto que tem um filho dentro do espectro do autismo, e ele, junto com uma professora de cenografia também, o nome dele é Alan Alquist, também é um projeto americano. Ele é um arquiteto que trabalha com modelagem computacional, e a carreira acadêmica dele é toda nisso, e eles montam, então, essas estruturas 3D que foram feitas junto com uma professora de cenografia, porque era uma peça inicialmente, eles fizeram uma peça interativa, então nessa peça a criança com TEA entrava na estrutura e se mexia na estrutura, e depois ele começou a modelar isso. Então, por exemplo, se a criança toca com força, esses tecidos tensionados, eles se tornam mais frouxos ou mais apertados, ele consegue modelar esses tecidos a partir de um estudo computacional. Isso começou a ser implantado em diversas clínicas para crianças com autismo. Então, hoje é considerado, inclusive, uma ferramenta de que melhora a sociabilização, melhora o processo de regulação sensorial dessas crianças, e ele tem várias estruturas, vale a pena olhar, tem muitas imagens, muitos vídeos sobre isso. É um projeto, enfim, quando a gente olha as publicações desse professor e fala muito sobre a modelagem mesmo, sobre como é que ele trabalha a inteligência artificial e a modelagem para essas estruturas tensionadas, mas ele também vai tangenciar o tema da sensorialidade e tal, não é o que ele atua diretamente academicamente para se falar, mas as estruturas dele são extremamente interessantes. E eu não vi nada parecido, assim, tá? É uma coisa bem inovadora. Então, assim, o espaço para ele ser amigável para a pessoa com TEA, o que ele precisa ter? Né? Ele precisa de algumas coisas muito simples. Então, ele precisa promover o acolhimento, né, em seus atributos materiais, então, e vai auxiliar esse processo de regulação sensorial. O que é regulação sensorial? Quando essa criança com TEA, ela fica desorganizada, né? Ela não consegue lidar mais com o ambiente, então ela pode ter uma crise de choro, ela pode gritar, ela vai tapar os ouvidos muitas vezes, então se ela está desregulada, aquele ambiente desorganizou ela, né? Então, por isso, a gente precisa pensar em como é que eu vou trabalhar esse aspecto sensorial no espaço, né? E a partir desse slide eu já começo a trazer algumas coisas que estão dentro dessa cartilha. Ela precisa garantir a autonomia, então eu preciso que a criança... Como é que eu vou... A criança, dentro de uma neurodivergência, muitas vezes ela não vai querer aquele tipo de estímulo que eu estou propondo, então ela vai brincar assim no parquinho com outras crianças, depois ela não vai mais aguentar aquilo, deu para ela, a cota social dela acabou. Então eu preciso pensar, tá, agora ela não quer mais ser super estimulada e ter contato com 50 crianças, mas ela talvez ainda queira estar
ao ar livre. Talvez ela não queira voltar para a casa dela. Então, como é que esse espaço vai regular essa criança? Quando eu consigo ter, eu vou conseguir espacializar um canto de calma, um canto onde essa criança vai se balançar, um canto onde essa criança vai respirar. Ah, mas eu vou conseguir regular a criança totalmente por causa do espaço? Talvez sim, talvez não. Depende da criança e depende do nível de desorganização que ela se encontra naquele momento. E ela precisa ser acessível. Então, o que eu penso de acessibilidade? Porque a criança com o transtorno do espectro autista, em geral, ela não tem uma deficiência física, né? Assim, se a gente for pegar proporcionalmente, ela tem, sim, uma sensibilidade sensorial, ou uma hiper ou hipossensibilidade sensorial, mas ela não tem uma deficiência física. Então, como é que eu estou falando de acessibilidade para essa criança? A gente, sim, tem algumas questões de atraso de fala, algumas crianças são não verbais, então é muito importante que a gente tenha esse tipo de placa que vocês estão vendo bem aqui. Então, que a criança consiga apontar, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou cansada, eu quero ir para casa, eu quero entrar, eu quero sair, né? Quando, onde. Então, que essa criança consiga apontar e eu consiga entender o que passa na cabecinha dessa criança. Essas placas, elas são consideradas muito profícuas, as pessoas dizem, poxa, que tem muitos resultados positivos. Eu conversei com várias diretoras de escola sobre isso, diretoras que colocaram as placas e gostam do resultado, mas já conversei com mãe que falou assim, tá, meu filho não interage com essa placa, ele não gosta dessa placa e não adianta nada. E tudo bem, sabe? Tudo bem, não vai ser todas as crianças dentro do espectro que vão super amar essa placa, mas ela tem bons resultados. Então, é interessante que vocês, quando façam o projeto, coloquem, sim, esse tipo de placa e pensem, sim, sempre em cantos, em ninhos. E eu costumo dizer que quanto mais eu leio sobre arquitetura para crianças com autismo, mais eu lembro daquele livro do Bachelard, aquele A Poética do Espaço, é um livrinho pequenininho, assim, bem antigo, acho que todo mundo em algum momento já leu, se não leram, procurem ele, porque fala sobre isso, sobre essa espacialização um pouco da coisa, sabe? Eu falo assim, eu tenho medo do porão, então eu estou espacializando o medo, né? Eu espacializo as minhas sensações. Eu acho que isso, dentro desse espaço muito estéril que a gente tem hoje, dessa simplificação das plantas, a gente perdeu essa espacialização. Um dia desse, eu tenho uma filhinha de 5 anos e ela estava falando assim, eu estava com medo de alguma coisa, e ela entrou no meu armário e falou assim, por que a gente não tira esses... Faz um canto do medo, porque daí quando eu tiver com medo eu entro aqui e eu vou ficar bem aconchegada, eu queria assim, queria assado. O que ela fez? Eu falei, nossa, ganhei um atestado de incompetência da arquiteta, porque assim, ela espacializou o medo, ela espacializou a sensação. Eu ia conseguir melhorar o medo dela se eu espacializasse. Esse aqui é o espaço, é o ninho que vai te acolher. Eu falo tanto disso e aí vem uma criança e fala assim, então, olha só a ideia que eu tive. E é mais ou menos isso, a criança tem um pouco essa necessidade de espacialização das coisas, espacializar, aqui é o lugar de correr, aqui é o lugar de se concentrar, aqui é o lugar de brincar, aqui é o lugar onde eu quero ficar quietinho, eu posso ficar quietinho. E a gente precisa, né? E quando eu falo do ninho na arquitetura, esse ninho é muito importante para o processo de regulação. Eu preciso pensar nesse ninho aconchegante, nesse cantinho que eu vou respirar. Porque se eu não fizer isso, eu vou dizer para vocês o que acontece. Vocês, adolescentes e adultos, neurodivergentes ou não, em algum momento já foram, sabe? Já me estressei com o professor, já me estressei com o chefe, já me estressei com alguém, eu vou chorar no banheiro. E aí o meu espaço de regulação sensorial, porque a gente se desregula, a gente se desorganiza, é o banheiro. O meu espaço de regulação sensorial é o banco, sabe? A criança... o pior banco, aquele banco que tem cocô de passarinho, aquele banco que fica muito ao sol, que ninguém quer sentar. E para lá que eu vou quando eu não consigo mais ter contato com ninguém, porque eu estou desorganizado. Então, a gente está falando de uma arquitetura para crianças neurodivergentes, mas o adulto não neurodivergente também se desorganiza. E o adulto não neurodivergente vai chorar no banheiro porque os arquitetos não pensaram num espaço que eu possa respirar. Né? E onde é que está? A gente está simplificando demais as coisas e está deixando de olhar para a gente mesmo, né? Todos nós já passamos por isso em algum momento.
Aí é que eu coloquei a imagem dessa prancha de comunicação alternativa, tá? Só para vocês verem com mais detalhes. Vocês veem várias pranchas e vários modelos, é muito fácil de achar, mas é uma coisa que vale a pena colocar assim nos projetos. Ele garante acessibilidade, facilita a comunicação. Eu, inclusive, já vi em casa de festas que não colocam a prancha, mas assim, os monitores todos têm isso como se fosse um livrinho, sabe? Sabe quase que como aquelas paletas de tinta, assim, que você vai abrindo e a criança vai apontando. Então, é um recurso que geralmente ele consegue ser bem utilizado. Tá, então, assim, como eu sei que aquele espaço, ele se preocupou em acolher uma neurodivergência, né? Então, se aquela criança não desejar um estímulo sensorial, quer dizer, tem muita gente, muita confusão, que ela não precise ir para aquele banco mais isolado, para fugir daquela dinâmica principal que eu estou colocando de brincadeira ali. A brincadeira é essa, tá? Não quero, estou desorganizado, não quero brincar, estou com raiva, quero gritar, quero chorar. Que ela consiga, assim, dentro daquele próprio espaço, fazer isso. Né? Eu sei que existem, sim, salas de regulação sensorial, e essas salas, alguns pedagogos e psicólogos amam, outros não, mas dentro do espaço, dentro de um playground, dentro de uma sala de aula, é importante eu também ter esse artifício para que essa criança não queira se retirar, se ela não quiser se retirar, tá? Então, esse espaço, ele deve garantir a liberdade, a autonomia, né? Então, evitar espaços com um único uso, né? Que excluem aquela criança, a criança não quer brincar, mas talvez ela queira olhar os outros brincando. Então, vamos permitir que essa criança possa fazer isso, né? Que se a pessoa cuidadora não precise retirar a criança do espaço para levar para o carro, porque assim, a criança chegou para levar para o carro até ela gritar e vai ser um caos para essa pessoa cuidadora, vai ser um caos para essa criança, então que eu consiga ter esses ninhos dentro do espaço, né? Pensar ressignificações, e esse é um grande erro da arquitetura, né? Dessa arquitetura para o usuário idealizado. O corrimão da escada serve para quê? O corrimão da escada serve para me segurar enquanto eu desço a escada. Para uma criança, não. Aquele corrimão pode virar uma luneta para eu olhar as estrelas imaginárias, e ela é uma criança e está tudo bem, né? Uma caixa num canto pode virar um foguete, e é importante que a gente garanta que todos os nossos espaços possam ser ressignificados com segurança, né? Dentro da medida do que a gente possa imaginar. Algumas coisas vão fugir da nossa imaginação e está tudo bem. Esse espaço vai ser ressignificado constantemente. Pensar em potencializar conexões humanas, né? Então, pensar em luz natural, né? Contato com o meio ambiente, que a gente pense, sim, uma preocupação sensorial para que essa criança consiga ler esse espaço através do tato, através do olfato, né? Através do paladar, se eu conseguir usar frutas ali. E até tendo aqui um adendo, porque recentemente a gente foi chamado para conversar com a Ucrânia sobre isso, né? A Ucrânia queria fazer uma arquitetura amigável para crianças com TEA em um determinado projeto, e ela falou, tá, mas é o seguinte, é um projeto de escola, mas eu estou falando de bunker, porque eu estou falando de acho que a gente está em guerra, e as escolas querem fechar, e as mães precisam trabalhar. Se as escolas fecharem, as mães vão ter que parar de trabalhar, então a situação vai piorar ainda mais. Então, eu não consigo ter esse acesso ao ambiente natural, eu não consigo pensar em jardins, eu estou falando de crianças que estão dentro do espectro do autismo, estão dentro de um bunker. E aí eu lembro que quando eu vi aquilo, eu levei um soco no estômago e falei assim, a gente tem tudo para fazer uma coisa legal. A gente não vive em guerra, e a gente não está fazendo tão pouco. E aí veio um país em guerra e falou assim, eu quero tentar fazer um bunker amigável para essa criança com autismo. Você fala assim, é um tapa na nossa cara, né? Vamos pensar o que a gente pode fazer nas condições ideais que temos hoje dentro do nosso contexto brasileiro. Então a gente, não é o ideal, poxa, é o ideal. Se eu estou pensando num bunker, eu estou pensando assim que a nossa situação seria o ideal, né? E aí, quando a gente pensa, né, nesse processo de regulação da criança, uma das coisas que eu vi muito, inclusive que serve para essa proposta do bunker, foi uma das coisas que a gente colocou ali, é o uso de redes. Eu tenho observado muitas pedagogas usando redes dentro da sala de aula, então essa criança começa num processo de desregulação, e aí ela vai para a rede e ela continua na sala de aula. Eu tenho uma diretora que eu visitei que fala muito interessante, ela fala, eu sou contra as salas de regulação sensorial, porque a criança não gosta de matemática, por exemplo,
Você acha que ela não vai usar isso para sair da sala e ir para aquela sala de brincadeira lá fora? E deixa a professora de matemática dando a aula dela. Então, eu não gostei, eu usei redes em todas as minhas salas. Mas, assim, a outra escola, essa escola aqui já tem um espaço de regulação sensorial, mas tem a rede também. E essas duas escolas aqui visitadas que tem a rede, que eles falam que foi uma das melhores soluções encontradas, são escolas em Porto Alegre. Então, eles não têm o hábito da rede. Até, é cultural, que usava... Não, assim, não tem esse hábito de usar a rede. Mas que significou uma coisa barata de fazer, dá para fazer, é fácil, é simples, e é uma das coisas que elas apontaram como o que mais deu certo. Né? Então, eu sempre gosto de ressaltar essa coisa do balançar e que dá para você botar em vários lugares. E aí a gente tem 5 passos para a gente conseguir pensar nesse espaço para criança com autismo. Né? Então, o primeiro passo é zoneamento sensorial. Sabe aquele zoneamento que a gente faz na arquitetura? Tá? Isso aqui é serviço, isso aqui é íntimo, isso aqui é social. Então, esquece isso e eu vou pensar o seguinte. Zona de autoestímulo sensorial. É aquela zona que demanda estado de atenção, alerta. O que é isso? É o playground, é o espaço de corrida, onde eu vou me chocar, onde eu vou me empurrar, e eu vou escalar, e eu vou correr. Esse é um tipo de estímulo. Zona de baixo estímulo sensorial. O que seria isso? Seria uma biblioteca. Eu preciso me concentrar, quer dizer, eu vou me desligar um pouco ali de tudo que está acontecendo no mundo e vou pensar na concentração. Agora imagina, dentro de uma escola a criança sai do playground correndo e depois ela tem a hora da biblioteca, bem pedagogicamente inadequado. Mas assim, essa criança acabou de tá suada, ela tá correndo, como é que ela vai se concentrar? Ela tá sensorialmente ativada. Como é que eu faço ela parar para ler um livro? Então, a gente fala de integração sensorial, a gente fala de zonas de transição entre uma coisa e outra. Essa criança está super estimulada, e o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer ela descarregar sensorialmente. Isso é uma das coisas que a professora Magda fala. Né? Então, eu preciso, por exemplo, dentro de uma parede, eu ter mais áreas onde eu consiga tocar. Sabe criança quando passa se andando e vai pegando na grade, vai passando a mão na grade? Isso é uma forma de descarga sensorial. Então, a gente pode usar esse artifício. Eu vou mostrar uma imagem depois disso, tá? Prever deambulações guiadas. Jardins sensoriais como esse aqui da imagem, olha. Eu não tenho um jardim reto. Ah, tá aqui, eu plantei aqui no cantinho, não. Olha só como é que ele usa. Ele usa formas curvas, porque essas formas circulares, elas têm uma sensação de maior segurança para a criança se sente mais segura aqui, tá? E isso é contrário que se eu estivesse fazendo um projeto para dentro de uma área hospitalar, tá? Dentro da área hospitalar, eu não quero nada que se pareça com a natureza, eu quero coisas quadradas, porque elas me trazem uma sensação de tecnologia e eu consigo relaxar com formas mais quadradas. Mas pensando em escolas, eu tenho formas circulares, e olha, a criança entra e ela sai, ela não vai se perder, mas eu estou propondo uma deambulação dentro desses pequenos jardins. Tá? Então, essa é outra forma. Prever sempre mais de um uso do espaço, como a gente estava falando, e enxergar a criança como participador e não como usuário. Né? Isso é muito frequente em escola. A escola põe uma rampa gigante, porque por acessibilidade ela precisa ter uma rampa, e fala assim, crianças não corram na rampa. É uma criança, é claro que ela vai correr na rampa. Porque rampas são para correr para a criança. Não faz sentido. E aí o que eu vou fazer? Ah, não, mas vou proibir todo mundo de correr, porque isso é um absurdo. Gente, então eu prevejo um piso que a criança não se machuque quando ela caia, porque ela vai correr e ela vai cair. Então, eu preciso pensar nessa arquitetura que vai além da rampa para eu me deslocar entre um piso e outro, que eu preciso botar. Esquece isso, é uma criança. Né? O que a criança vai fazer com isso? É que eu trago um pouco o que seria esse zoneamento sensorial, tá? Que eu falei. Então, assim, os espaços de baixo estímulo, de alto estímulo sensorial. Então, eu estou pensando que esse espaço de baixo estímulo sensorial, eu preciso sim pensar num tratamento acústico, numa luz mais apropriada. Esse espaço de alto estímulo sensorial, eu preciso sim ter esses ninhos, como eu falei, mas essa criança ela vai correr, ela vai se chocar. Estou pensando em usos diferentes, mas sim, eu vou propiciar que ela tenha isso. Então, o outro erro seria falar assim, tá, eu não quero que essa criança seja estimulada sensorialmente, senão ela vai se desorganizar. A gente precisa perder esse medo, né? Vários estudos falam que quanto mais exposto a sensorialidades múltiplas, a texturas, a barulhos, essa criança
ela vai ter mais mecanismos de regulação. E como eu falei, a gente não está tratando de um protocolo médico-terapêutico, tá? Eu estou propiciando que o espaço tenha isso. Como é que a escola vai tratar isso em método educacional, ou como é que a clínica vai pensar isso aí é outra coisa, tá? Aqui é um pouco do que a gente fez no projeto daquelas escolas que eu falei, aquelas escolas tipo. Então, eu crio por exemplo, aqui eu tenho um autoestímulo sensorial e eu vou ter uma zona de transição, aqui eu tenho outros altos estímulos sensoriais. Aqui eu já tenho espaços que vão demandar que essa criança se organize, ó. Então, aqui eu tenho um jardinzinho sensorial. Aqui eu já tenho outro tipo de fluxo, e também do que eu tenho entre uma corzinha e outra, eu coloquei esses pontinhos verdes aqui, tá? E eu botei assim, tá mais bonitinho ali no projeto, mas só para a gente visualmente entender de uma forma muito, muito simples o que foi colocado aqui. Nesses pontos onde eu tenho diferentes estímulos, eu preciso pensar na descarga sensorial. Eu preciso, porque essa criança vai descarregar sensorialmente para ela conseguir passar para a zona de outro estímulo, tá? Então, entre o autoestímulo e o estímulo moderado, eu tenho ponto. E por que a gente colocou ali esses quadrados cinzas nas salas de aula? Porque dentro desse projeto que nos foi pedido, eu não sabia, era um projeto público, eu não sabia qual era a corrente pedagógica que ia assumir ali, então eu não sabia como é que essa sala de aula ia ser. Se ia ser Montessori, construtivista, eu não tinha essa informação, e isso podia mudar também. Então, a gente se deteve aos espaços externos da sala de aula, tá? E em cada pontinho desse, a gente colocou um espaço de descarga sensorial. E aí, uma proposta de descarga tátil. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Mike Ayres, tá? Ele faz uma série de coisas táteis e pisos táteis, e bem para criança mesmo, mas eu tenho esses espaços onde a criança vai pegando, sabe? Então, ela vai passando a mão, e é para passar a mão mesmo. E quando eu comecei a olhar isso, falei, a diretora de escola da minha filha, por exemplo, eu falei assim, crianças, não passem a mão aí, porque isso não é para passar a mão, é para passar a mão, é feito para isso. Então, tem diferentes texturas. Então, se vocês verem aqui, até tem textura de piso tátil, que ele vai misturando e vai fazendo essas grandes gravuras. Acho que dentro do projeto que vocês estão fazendo, também dá para fazer isso, não precisa ser do Mike Ayres, mas dá para pensar algumas coisas táteis. É claro que a gente tem um desafio físico aqui, que é o seguinte, como é que isso não vai sujar, como é que isso não vai ser um foco de doenças e bactérias, enfim. Então, se eu pensasse botar isso, por exemplo, dentro de uma arquitetura hospitalar, como é que isso não vai virar um foco com todas as crianças tacando a mão, mas assim, é um desafio que está em aberto, não é por isso que não é importante eu ter esses espaços, e é importante a gente pensar como é que a gente vai fazer a manutenção disso também. Mas ele tem uma série de coisas, eu acho que se jogarem Mike Ayres, vai aparecer aqui, ó, aqui no canto, tem o site dele, tem uma série, mas é muita coisa, coisas bastante interessantes. Ele comercializa isso, se eu não me engano, ele é do Canadá, mas dá para a gente se inspirar e ter como repertório para pensar num projeto utilizando essas placas táteis, que no caso aqui, desse projeto especificamente, cada pontinho desse, onde eu tinha um espaço de mais concentração, mais atenção, a gente tinha essas placas táteis colocadas, e a empresa que fazia o projeto na época desenvolveu ali um projetinho de comunicação visual que inclui isso aqui, mas não esses exatamente, mas enfim, alguma coisa que ele desenvolveu baseada nisso aqui, né, que essa era uma das diretrizes do projeto. Então, em síntese, né, eu fiz esse slide, pensei que tem uma colega que trabalha comigo, ela fala, credo, gerado por inteligência artificial, horrível, mas sim, mas ajuda muito a nossa vida, então vamos em frente. Então, a gente pensa em zoneamento, em acolhimento, né, em implementar esse zoneamento sensorial, distribuir o espaço de brincar para que eu tenha várias opções, e eu crie, sim, ninhos de acolhimento, né, ele até criou aqui uns ninhos, achei interessante. Sabe onde tem muito ninho de acolhimento? Em livraria. Se vocês olharem, tem muitas livrarias que tem aqueles cantinhos, aquilo ali é perfeito, criança gosta, daí vai usar aquilo para se regular. Então, eu consigo ter, não é o canto excluído, não é o pior canto, não, mas eu pegar o cantinho do projeto e trabalhar enquanto ninho, tá?
Então, pensar em conforto visual, tátil, olfativo, acústico, palatável, pensar no mobiliário de regulação sensorial, muito importante os balanços, as redes, então esses espaços precisam ter balanços e redes, redários são muito bem-vindos, a gente tem algumas pedagogas que estão implantando redários em várias escolas aqui de Porto Alegre, porque é muito, muito legal. Na Livraria Cultura tinham vários desses cantinhos. O estímulo à descarga tátil, então, assim, é isso. Se eu estou desregulado, eu não vou ter como dizer, olha, gente, tá aqui o gengibre, morde o gengibre, né? Eu escutei recentemente a história de uma criança hipossensitiva e que ela muitas vezes se desregulava e mordia o gengibre, porque o gengibre dava um punch nela e ela se regulava novamente. Mas é difícil, imagina, eu vou botar... Como é que eu, arquiteto, vou pensar nisso, né? Ou então que eu vá controlar todos os cheiros, eu consigo sim, dentro de uma horta, dentro de um jardim, pensar nos cheiros, mas é mais difícil pensar nisso dentro de um espaço fechado, né? Acusticamente, eu posso tratar acusticamente, mas também como é que eu vou controlar isso? Mas o tátil, não, a gente dentro da descarga tátil, ela é muito fácil de ser calibrada, de ser projetada, muito barata de ser feito, e é uma coisa que tem se mostrado bastante útil, bastante importante. Inclusive, a professora Magda fala sobre isso, sobre essas coisas, a descarga tátil no projeto de arquitetura, de como isso é importante. E quando a gente fala disso, a gente fala o quê para a criança? Não passa a mão na grade, porque a grade é suja, vai sujar a sua mão. É exatamente isso que a gente está dizendo para a criança fazer aqui, passar a mão para que ela consiga se organizar. Então, o que a gente fala? Evite, né, comunicação de placas com textos e prefira a comunicação de placas que tenham aqueles desenhos que a criança possa comunicar. Se de repente, eu vou ter um tablet que vai interativo, ótimo, mas se não, eu consigo usar aquelas placas que têm se mostrado bastante efetivos, né? Parquinhos agrupados com um brinquedo único, péssimo, tá? Eu não quero brincar nesse brinquedo, o que eu faço? Então, prefiro essas ilhas, né? E ele desenhou bem direitinho aqui, olha que bonitinho. Ele fez uma ilha de areia, ele fez uma ilha com outro tipo de brinquedo, fez uma hortinha aqui, então essa criança escolhe aonde ela quer brincar. Eu quero esse estímulo agora, eu quero brincar sozinha, eu quero brincar com o meu amigo, eu quero tocar na terra, eu não gosto de tocar na terra, me dá agonia. Então, eu tenho um outro tipo de piso que eu posso fazer um outro tipo de brincadeira, né? Então, em vez desse banco cinza no sol, esse aqui é o canto, tá com banco, não, vamos pensar num mobiliário amigável e de preferência que pense na regulação sensorial, né? Então, além dos ninhos, eu pensar esses espaços tipo redário, que garanto a vocês, se em Porto Alegre eles estão sendo muito utilizados, se eu fizer a implantação desse projeto em Salvador, ainda mais, porque culturalmente isso já é difundido, as pessoas já usam a rede. Então, assim, é muito mais fácil do que uma cultura que não tem muito o uso da rede, eu vou colocar e eu vou estimular essa criança e vou explicar para essa criança que aquilo ali vai regular ela. Então, se eu colocar uma rede numa escola de Salvador, essa criança já teve contato com a rede possivelmente em algum momento, então ela mesma já vai conseguir quase que se autorregular utilizando esses espaços. Então, em síntese, né, muita síntese para também não me alongar muito, é isso, eu coloco aqui o meu e-mail, gente, fiquei muito à vontade, me manda e-mail, pergunta as coisas, eu estava falando para o Marcos, esse é o projeto da minha vida, então eu falo disso o dia todo, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, quando alguém quer puxar esse assunto comigo, eu já solto o foguete, você fala, ai, graças a Deus, vamos falar sobre isso. Então, eu adoro falar sobre isso, estou super aberta, inclusive, a entender como vocês vão fazer esses projetos, eu quero ver os projetos de vocês. Vou a Salvador semestre que vem, então o Marcos e a Renata, se não me convidarem, eu vou aparecer, eu vou brotar na frente deles e falar, então, cheguei, vamos falar sobre isso, como é que foi? Então, sim, por favor, tá, gente, vamos manter contato e vamos conversar sobre isso. E fazer um agradecimento especial, só antes de eu terminar, à minha colega Gabriela. A Gabriela é uma arquiteta incrível que trabalha no NOPS comigo e ela trabalha na área hospitalar. Então, tipo, ela fez um monte de coisa de diversidade, de inclusão. Então, a Gabriela está aqui assistindo, para mim é uma honra, porque ela sabe que ela faz isso brilhantemente e é muito legal ter ela aqui. Então, obrigada, Gabi, por estar aqui. E é isso, pessoal.
Então, tá sem microfone. A Renata disse que está sem microfone. Eu quero agradecer, Bárbara, e queria saber se a gente pode fazer algumas perguntinhas aí para vocês. Claro, todas as perguntas. Eu tenho várias, mas eu vou selecionar para não ocupar tanto tempo e permitir que outras pessoas... Geralmente eu faço quero saber as primeiras para poder já abrir o caminho, né? Primeiro eu queria dizer assim, a gente trabalhou com microcefalia no ano passado, e esse ano a gente está trabalhando com um centro de apoio pedagógico especializado, né, que é em educação mesmo. Por isso que a gente está trabalhando bem esse tema, essa temática, e é um local que atende pessoas, tanto crianças, jovens e adultos, e escolas públicas, particulares, então é do governo. Então a gente está lá realmente para fazer reformas, talvez uma pequena reforma, se for possível, a gente ir até o máximo que a gente puder dentro das condições, e fazer também designs nos ambientes e tal, e até no segundo semestre a gente já está com planos também de trabalhar com a parte de imobiliário, né, e até fazer um aprimoramento. Mas assim, eu iria lhe fazer uma pergunta que você mesmo já respondeu durante sua fala, que era: por que uma pedagoga poderia não gostar de uma sala de regulação, mas você disse que poderia servir como fuga, né, de alguma disciplina que fosse mais puxada pelo aluno e tal. Mas vem uma pergunta também, logo que a gente está sempre chamando aqui, quando a gente está com esse contato agora com o CAP, né, que é o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, a gente tem usado sempre o termo de sala de autorregulação sensorial. Você estabelece alguma... Porque a autorregulação se entende que é a própria pessoa que faz essa regulação e o ambiente só favorece. Mas quando você fala, algumas vezes, né, como você falou aí, o termo sala de regulação sensorial, eu me pergunto se isso já é um avanço no sentido de pensar que, por exemplo, para crianças, né, talvez uma especificidade, para crianças, realmente a dependência de elementos externos possa ser tão forte que a gente usaria o termo de regulação sensorial e não autorregulação sensorial? Assim, depende muito da corrente pedagógica, depende da corrente da psicologia que você está usando, tá? Então tem muita variação, assim, alguém vai dizer, é melhor assim, é melhor assado. O que eu ouço falar bastante é o seguinte: quando a gente fala de autorregulação, eu corro um risco muito grande no uso desse espaço, que a gente não pode garantir como é que esse espaço vai ser usado. Do tipo, você tá chorando, você tá gritando, eu vou te colocar ali na salinha. E aí coloca a criança e fecha a porta. E a criança vai se desesperar ali, até que uma hora ela vai se autorregular, porque ela vai ver que aquele... Enfim, né? Ou ela vai explodir, ou ela vai se organizar. Então, a gente corre um risco de um uso não humanizado, por assim dizer, quando essa criança sozinha vai precisar estar ali. Eu estou falando de crianças pequenas, de repente, com crianças maiores eu já consigo fazer isso, mas não é toda criança ou adolescente dentro do espectro que vai conseguir. Talvez ela precise, sim, de um cuidador, de um facilitador, de alguém que vai ajudar ela a respirar. Inclusive, quando eu falo assim, desse espaço virar uma sala de castigo, é uma fala muito recorrente dentro de diversas pedagogas que eu conversei. Vai virar a sala do castigo, vai virar a sala do castigo, porque igual como ele pode ser uma sala muito legal que eu vou pensar, eu não quero ir para essa sala, eu quero ir para essa sala porque eu não gosto de matemática, eu posso pensar, se eu me desorganizar, eu vou para a sala do castigo, porque eu vou ter que ir sozinho para aquela sala fechada. Então, assim, na verdade, é um espaço que ainda há muitas controvérsias, sabe? Tipo, como é que ele é necessário, ele é preciso, tem estudos que dizem que ele é muito importante, mas também tem gente que fala assim, mas eu corro um risco de fazer um espaço violento. Então, não há consenso sobre isso. Me parece que é um lugar que precisa ser precisa ser visto com muito cuidado, tanto quem utiliza, né, quem são digamos assim, os professores ou pedagogos que estão usando, e também como ele é visto pelos próprios alunos e como isso é passado e como o clima é criado no local e tal. Existe até um outro termo que não sei se você já ouviu falar em Lori Kriesel, que é um arquiteto de neuroarquitetura e tal, famoso e tal,
ele até disse num webinário da gente aí que ele não gosta muito do termo sala de descompressão, e eu vi em algum lugar descrito em um texto da internet que ele colocava no texto que sala de autorregulação seria sinônimo de sala de descompressão, mas o Lori Crisel não gostava muito desse termo, porque dava a impressão de que todo o resto da arquitetura era compressão ambiental e só a sala de descompressão seria para... Aí eu me veio na cabeça, sabe aquelas pessoas que fazem aqueles mergulhos profundos com escafandro, que depois tem que passar por uma descompressão? Um pouco isso aí, né? É isso, assim, o que eu digo, assim, por exemplo, como não há consenso sobre essa ambiente da sala, assim, tem muitas opiniões muito diferentes, e aí, no nosso projeto, inclusive, a gente criou essa sala, e eu ouvi muito empaticamente as diretoras que eram contra. Eu falei assim, bem, como estamos fazendo um projeto para um cliente, né, que tem pedagogas e psicólogos na equipe, no caso de vocês tem uma equipe multidisciplinar, é isso, vocês são contra ou a favor? O que vocês entendem por essa sala? E a gente tentar fazer o melhor dentro dessa nuance, porque assim, as variações são muito de corrente, que tá, então aí nesse caso eu passo quase como escutativa, tá, vocês querem a sala, então vamos fazer a sala, não querem? Não, tudo bem, então vamos pensar outra alternativa, porque não há consenso, então é difícil pra gente, como arquiteto, tomar essa decisão, sabe, de não vou fazer, eu vou fazer. A gente pode até dar um depoimento bem recente do que está acontecendo lá. A gente, pelo que a gente ouviu falar do pessoal, esse é até um vídeo que ainda estou querendo editar para colocar no nosso canal, do depoimento da equipe toda falando, a gente descobriu que nessa equipe lá do CAP não tem nenhum pedagogo, nenhum profissional especializado, já teve no passado, mas por conta de cortes de verbas e uma condição atual, todos são professores concursados para um ensino público, e eles tiveram alguma sensibilidade para ir para lá, ou foram designados para lá, e aí tem uma variedade muito grande de pensamentos, mas não tem especialização nessas questões todas, o que deixou a gente um pouco preocupado. E aí, numa pergunta que a gente fez justamente sobre a questão da necessidade das salas, teve um professor que se manifestou dizendo assim, não precisamos de sala de autorregulação, a minha sala, inclusive, ela é uma sala sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum tipo de pressão sensorial. Ele quis tirar todos alguns elementos sensoriais que poderiam provocar estimulação, etc., porque ele tem sempre recebido os alunos que precisam desse tipo de ambiente. Só que a gente visitou o local e não é bem assim, né? Na verdade, não era como ele estava descrevendo. E a diretora, quando procurou a gente, uma das primeiras coisas que ela falou foi que ela queria uma sala de autorregulação sensorial. Foi uma das demandas logo que apareceu da parte dela, entendeu? Diga, Gabriela. Gabriela levantou a mão. Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Vocês desculpem que eu estou sem a câmera. Eu fiquei me lembrando do último congresso que eu participei do CAL aqui em Brasília, e nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra muito interessante do Lori Crisel, que é uma pessoa que estuda muito essa parte de neuroarquitetura, né? É um expoente no Brasil dessa parte de neuroarquitetura, e ele trouxe uma coisa que, na realidade, eu acho que já é consenso entre todos os arquitetos, que não existe nenhum ambiente, absolutamente nenhum, que não imprima os seus efeitos sobre os seus usuários, sobre os humanos que ali habitam, né? Então, assim, se tu tem um ambiente que ele é mais ou menos acolhedor para aquele público, independente se são crianças ou adultos, ele vai exercer uma influência sobre, né? E na palestra do Ferro, que ele mostrou também uma outra parte, que é aquele experimento do quarto branco, que ele é muito interessante, né? Do como um ambiente totalmente branco, uma comida, né, de cor branca, pratos brancos, talheres brancos, o efeito negativo que tem sobre as pessoas, por elas não terem a experiência, como elas enlouquecem, por ficar nesse ambiente e não ter o contato com materialidade, com a sensorialidade que cada material traz. Então, isso, assim, são duas palestras excelentes, dois materiais que eu super recomendo, desses dois profissionais, né? Um expoente internacional e um outro que é um expoente nacional, e que realmente são muito reconhecidos pelo trabalho deles, e eu me lembrei deles agora assistindo aqui
o material da Bárbara e queria dar os parabéns para ele, porque realmente muito, muito, muito interessante. Parabéns. É porque a não estimulação já é uma provocação forte o suficiente, né? E assim, quando a gente estuda psicologia ambiental, tem um capítulo da psicologia ambiental que é pressão ambiental, que eu até recentemente estudei, né, sobre estresse ambiental e pressão ambiental, que é o tanto que ela interfere num sentido e no outro. E como você falou, Bárbara, como existem perfis os mais variados, até o tipo de estímulo vai variar, que um gosta ou que não gosta, ou menos estímulo, mais estímulo. Estímulo zero é impossível, só se a pessoa, mesmo a pessoa mergulhada dentro d'água, até um certo ponto, vai estar com algum estímulo, né? Tem só mais uma perguntinha que eu abro para todo mundo. É uma pergunta um pouco de uma coisa que eu fiquei meio confuso quando você falou, que assim, você falou que quanto mais recursos existir em uma sala, pode provocar também uma maior possibilidade de regulação, isso variando também no caso de uma hipo e uma hipossensibilidade, né? Assim, tipo, tendo tanto uma possibilidade como outra, porque eu imagino que um espaço com muita estimulação também pode não ser muito bom para uma pessoa, como você mesmo disse, né? Então, eu queria entender se existe também alguma peculiaridade no sentido de você ter só o fato de você já ter vários recursos em um ambiente, isso já ser algo que foi pesquisado e que produz uma melhor atuação da pessoa, uma melhor interação da pessoa com o ambiente. Foi isso que na verdade, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal. Não é que tem que ter. Quando eu falo múltiplos estímulos, não é que vai estimular, mas eu tenho ritmos de estímulos diferentes, né? Então, por exemplo, dentro de um parquinho, eu vou ter, sim, um brinquedo de escalar, de correr, mas eu vou ter o ninho, eu vou ter uma caixa de areia para brincar de uma outra forma, onde eu consigo brincar, então eu consigo eleger um nível de estímulo que naquele momento eu consigo ter. Porque eu estou falando, por exemplo, se você está falando de um espaço público que tem crianças em momentos de vida diferentes, em idades diferentes enquadradas no espectro de uma forma diferente, pode ser que para aquela criança ela precise correr e gritar, e pode ser que tenha outra criança que precisa respirar e a outra precisa tocar na terra. Então, que eu tenha possibilidades de uso diferentes, então, que eu consiga eleger qual é a gradação desse estímulo, porque daí no mundo, por exemplo, num tablet da vida, eu consigo, eu vou ver um vídeo assim, um vídeo assado, e aquilo vai me regular de alguma forma. Há controvérsias, mas assim, uma IA da vida, alguém conseguiria simular isso para mim. Eu ponho um óculos de realidade virtual e eu vou ter o tipo de estímulo que eu preciso naquele momento. Mas pensando em espaço físico, eu preciso que aquele espaço me dê a chance de escolher, né? Até dentro de, por exemplo, dentro de uma biblioteca, que eu preciso me concentrar, eu preciso fazer silêncio, claro, eu não vou ter ali um espaço para gritar, mas talvez eu possa ter um espaço de toque, sabe, com esses tecidos tensionados, por exemplo, que o Alquist usa, e ele usa nas salas de espera, então eu consigo tocar, e o tecido me responde, e eu consigo ter uma interação com aquele tecido, e eu vou me regulando. Então, assim, eu ter diferentes formas de possibilidades de regulação, não de estímulo, mas diferentes formas de possibilidade de regulação, entendendo que, em se tratando de criança, essa criança vai se desorganizar sempre, né? Mesmo a criança neurotípica se desorganiza. Então, assim, ela precisa que o espaço dê condição dela se regular, senão ela vai ficar estressada, chorando, gritando, independente de uma neurodivergência. Nesse sentido que eu quis falar. Eu li recentemente um livro que eu gostei demais, que ele se chama Análise Sensorial, e ele nasceu de uma necessidade de marketing, olha só, lá atrás, de pessoas que faziam provadores de vinho para tentar aprimorar o vinho, para poder produzir vinhos com um sabor que pudesse atingir uma maior quantidade de pessoas. E aí ela fala muito, a autora, sobre um perfil sensorial. Aí eu fiquei um pouco querendo me questionar se já existe, se você sabe, por exemplo, a existência de algum teste sobre essa questão do perfil sensorial, né, dentro dessa análise sensorial, que possa ajudar a gente
a ter até uma ideia de como seria o nosso procedimento a nível de projeto, com base nesse perfil. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Então, o mais próximo que eu conheço disso é essa intervenção do Alan Alquist. Eu até mando ali no grupo depois, que ele tem esses tecidos tensionados, que eles variam de acordo com o perfil sensorial da criança e o nível de estresse sensorial dela. Então, pelo que eu li, não conheço, né, as estruturas tridimensionais dele, mas é mais ou menos isso. Então, eu consigo, o tecido ele vai me oferecer uma resistência maior ou menor, e um estímulo de cor, como vocês viram naquele vídeo ali, maior ou menor de acordo com o perfil dessa criança. E essas estruturas 3D estão sendo colocadas em várias salas de espera de clínicas voltadas para crianças com autismo, né, voltadas para a terapia de crianças com autismo. E os resultados têm sido muito bons. Ele tem várias e várias publicações, ele cita outras, mas assim, mais diretamente para o nosso caso ali da arquitetura, o que eu conheço é o trabalho dele. Já pesquisei muito, não achei. Se vocês, inclusive, acharem, eu quero conhecer, porque, assim, dentro de tudo que eu pesquisei, ele foi o mais próximo para a gente, sabe? Assim, que vai nos instrumentalizar. Maravilha. Bom, eu já perguntei demais, agora abro para quem quiser fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade aí. Alguém? Camila. Bárbara, obrigada pelo conteúdo. Eu estava aqui fazendo várias anotações e minha dúvida é mais para saber um pouco sobre a experiência de projeto, nessa parte especificamente do zoneamento sensorial. Como funcionou em projetos para você, como é que você faz essa observação, se você chega a falar com as crianças, se foi um projeto já existente, como que a gente vai estar fazendo no CAP, se você conversa só com os professores, os educadores, como é que funciona esse processo do zoneamento sensorial? Na verdade, o zoneamento sensorial, a gente não precisa da conversa nesse momento do zoneamento. Porque o que eu vou entender? Quais são os espaços que exigem atenção e quais são os espaços que exigem concentração. Então, uma sala de aula, eu preciso de concentração, né? Eu não preciso, mas às vezes, muitas escolas trabalham aquela sala multiuso, que é uma sala quase de educação física fechada, né? Então, essa sala é uma sala que exige concentração, porque vou ter contato físico, por assim dizer, né? A gente pode resumir assim. Então, dentro dos estudos da Magda Mostafa, ela caracteriza, ela classifica quais são os espaços de alto, médio e baixo estímulo. Então, vale a pena dar uma revisada na bibliografia dela, porque ela vai fazer essa classificação. No caso do nosso projeto, como era um projeto tipo, o que a gente fez? A gente fez essa classificação, então, de percurso, então eu passo por essa zona de alto estímulo, aqui eu tenho um corredor de baixo estímulo, então eu preciso para que ele consiga não entrar nesse corredor extremamente agitado, e aí, para isso, a gente fez entrevistas com as pedagogas, né, de como é que ela pretendia esse espaço. E dentro do espaço público, especialmente, a gente tem um viés que é complicador para a gente, porque, assim, hoje está com uma administração, amanhã é outra, com um outro pensamento, né? Que ela fala, gente fala assim, eu odeio horta, daqui a pouco vem outra, eu amo a horta. E aí fica aquele espaço na briga, vai ter horta ou não vai. Acontece muito. Mas então a gente conversou com várias diretoras de escola, eu sigo conversando com elas, então, mas no caso desse projeto que está acabado aqui, de adaptações, era isso. Então, aqui ele entendia de fazer um corredor, e esse corredor tinha algumas vegetações, tinha algumas propostas de calma, né, que essa criança poderia utilizar ali, quase que como um pátiozinho, assim, de extensão da sala de aula. Então, entre uma coisa e outra, eu precisava colocar o painel, né, e daqui, de novo, ele tinha outro parquinho aqui. Então, não é uma configuração ideal, porque já estava ali, era uma obra que estava paralisada, mas assim, uma obra que já estava, não tinha como demolir, não gostei, assim, não tinha que ser daquele jeito, a gente tinha que adaptar, né? Então, e aqui, por exemplo, eu venho para o jardim sensorial, que é uma área de mais baixo estímulo, então, como essa criança aqui que está correndo dentro dessa quadra, ela não vai sair correndo e vai destruir todo o jardim e vai enlouquecer quem está querendo se regular no jardim.
Então, claro, a gente não vai ter total controle sobre isso, mas quando eu coloco placas de táteis, né, placas para descarga sensorial nesse espaço, eu minimizo. Então, essa criança pode se entreter aqui, se acalmar até que ela entre no jardim. Então, os resultados essas escolas não estão em construção, elas não foram. Esse projeto não está pronto, né? Para dizer, esse projeto especificamente já foi testado, porque ele está em fase de construção, mas os testes apontam que sim, se eu faço zonas de transição, inclusive para essa criança, é melhor de eu entender. A Universidade do Arizona, ela fez uma habitação para vários adolescentes com autismo, e ela trabalhou, inclusive, gradações de cores. Então, por exemplo, dentro de uma sala onde eu tenho, eu vou, sei lá, vou para o dormitório, então o dormitório vai ficando mais rosado, então eu vou para a área do refeitório, vai ficando mais azulado. E aí eu consigo dar dicas, inclusive, para esse adolescente com um nível de suporte necessário um pouco maior, eu consigo dar dicas que, eu estou me aproximando do azul, então é uma área que eu vou conviver com outras pessoas, então eu vou ter contato, eu vou socializar, mas eu preciso comer através das cores, e aí não da psicologia das cores, nesse caso específico da Universidade do Arizona, eu conseguia dar dicas do que ia ser utilizado. Eu já vi isso ser feito também na camisa dos professores. Então, por exemplo, o professor de educação física usava uma blusa azul, e no dia da educação física, todos os professores usavam blusas azuis, então a criança conseguia prever a rotina de que tipo de estímulo ela ia ter naquele dia e conseguia se preparar mentalmente. Ela entrava na escola, estavam todos os professores de azul, hoje eu vou ter educação física. Aí entrava na escola, todos os professores estavam de laranja, agora eu vou ter aula de artes. Então, usar essa cor para dar dicas também. Então, assim, a ideia aqui é eu conseguir fazer essa criança se regular de alguma forma. Eu posso usar esses espaços com transições de cores para eu entender que tipo de estímulo eu estou entrando. Então, isso é profícuo, isso já foi utilizado. Mas eu confesso que, assim, tudo que eu vejo sobre estudos de autismo é assim, foi feito um estudo com tantas pessoas, às vezes usaram uma máquina de ressonância para ver como é que o cérebro agiu, foi testado assim, um experimento assado, mas tudo ainda muito assim, mas não foi testado em ampla escala, então isso foi testado ali naquela situação, e naquela situação deu certo, naquela situação deu errado. Eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco para dizer, não, isso aqui com certeza, assim, amplamente difundido dentro da arquitetura, tá? A gente usa isso de outras formas. E aí eu trago aqui uma coisa que eu tenho tomado muito como verdade, coisa que pouca gente sabe, mas o Kevin Lynch, que eu acho que todos vocês conhecem, né, o Kevin Lynch, um dos últimos textos que ele faz, no último livro dele, no ano que ele morre, ele escreve sobre isso, que o Kevin Lynch começa tratando de experimentos, né? Ele começa num experimento de labirinto, inclusive, e ele fala desse experimento do labirinto, então ele tem a ver com comportamento, né? Ele trabalha essa corrente comportamental, e ali, quando ele vai morrer, ele fala assim, pô, eu acho que eu errei, eu acho que a topologia, como está sendo tratada, está errada, porque a gente trata o espaço como estático e como uma regra, a gente precisa de regras, de categorias, e isso não existe. Então, talvez a gente possa ir para o campo das artes, a gente pode ver como é que os artistas têm testado isso, porque eles não trabalham com espaço controlado, como a gente está tentando fazer. Então, se aproxima mais, porque eu não consigo fazer um estudo de arquitetura totalmente controlado, né? Eu não consigo controlar todas as variáveis. E até me debrucei algum período me servindo, eu era a cobaia dos estudos do comportamento para eu entender como eles funcionavam, porque daí eu entendo que tem uma limitação técnica minha, não sou psicóloga para atuar nessa área, então eu ia ali como, tem experimento, eu vou. E comecei a ir para muitos experimentos, e realmente todos muito controlados, em salas muito, muito fechadas. A gente tem uma questão de padrão cultural brasileiro, que esses estudos, para eles serem mais complexos, para eu ter mais variáveis, eles são muito caros também. Então, assim, como é que eu vou testar isso? Porque, assim, uma coisa, a gente está falando de teste aqui do Cairo, dos Estados Unidos, tá? Mas e no Brasil? O que foi testado no Brasil? Porque a nossa criança é diferente da criança do Cairo, é diferente da criança americana, ela tem uma série de fatores culturais diferentes, e a gente ainda precisa testar muito. Tá? Então, assim, eu não estou falando, isso aqui é uma verdade absoluta e super vai funcionar. Mas vários estudos apontam como, sim, importante trabalhar o ritmo e essa coisa da transição entre o ritmo que vai me acelerar e o ritmo que vai me concentrar. Isso tem se mostrado
mas eu não consigo te dizer, isso é amplamente testado, e inclusive no Brasil, não. Então, a gente tem, por exemplo, esse projeto aqui, se ele for construído, não está sendo construído por nós, se for construído do jeito que a gente pensou, talvez a gente consiga testar como é que isso aqui vai ser ali na prática, né? O que eu posso dizer que a professora Magda Mostafa faz, essa professora Chico Nelze também faz, o Alquist faz, eles todos falam de ritmo e regulação sensorial e dessas zonas de transição. Todo mundo fala disso. Mas eu particularmente acho que a gente não tem tantos experimentos para dizer, não, isso aqui é uma verdade, de fato. A gente ainda está engatinhando. A gente teve, não sei se Camila quer falar mais alguma coisa. A gente tem também uma professora, uma arquiteta que nos trouxe já a experiência de Magda Mostafa, então você acho que foi inspirada, porque você trouxe informações agregando sem repetir o que ela falou, então foi que estava inspirada. E ela trouxe muito essas informações para a gente, né, e realmente é de grande importância. Os que não participaram, não assistiram, né, no nosso canal, a gente pode até colocar aqui. Camila, você poderia colocar o link do nosso canal no chat, porque aí podem até visitar o canal e ver que tem essas aulas aí que Márcia Galvão falou muito sobre isso, né? Não sei se você conhece Márcia Galvão. Eu até queria perguntar, você faz parte do grupo de neuroarquitetura lá do Pará, não? Porque Renata me disse que tem até um grupo já lá no Pará de neuroarquitetura. Eu conheço o grupo, eu comecei um doutorado lá e parei, então daí eu estava bem ali, mas eles não pesquisam o que eu pesquisava na época, então assim, não vamos entrar nisso, é aquela coisa bem mesmo assim, não vamos entrar nisso, o outro professor que está pesquisando o teu tema, então vamos respeitar a caixinha de cada um, e meio que ficou nisso, então não faço parte. Conheço quem faz parte, mas não faço. O livro que eu falei de análise sensorial é esse aqui, ó. A autora tá vendo? Riso, né? Jane Riso, qual é? Pois mais alguém quer fazer pergunta? Gente, eu não estou conseguindo mandar o link no chat, porque eu não estou achando o chat. Alguém consegue mandar uma mensagem? Para eu conseguir abrir o outro? Eu estou com o link. Estou gravando nos dois, se eu fizer essa operação, vai aparecer na gravação. Se alguém conseguir mandar uma mensagem, eu consigo abrir, mas eu não estou achando onde abre o chat. Eu posso mandar o chat. Gente, vocês estão me ouvindo? Será que está funcionando o meu áudio? Funcionou. Nossa, porque também eu tô com a internet tão ruim, tá travando tanto que as minhas funções aqui também abrir o chat, eu também não consegui. Enfim, eu ia inclusive passar só um parêntese que não tem a ver com a nossa temática, mas eu ia pedir para Camila, se puder, passar o link daquele formulário só para a gente fazer como lista de presença, porque eu travei tudo aqui no meu computador e não consigo nem mandar também aquele link. Então, todo mundo que está presente aqui pode preencher para a gente esse formulário rapidinho, só nome e e-mail para a gente ter o controle, né, das presenças, até se alguém precisar de declaração, certificado, enfim. Então, Camila vai mandar aí o formulário. Obrigada, Camila. Tudo que eu queria fazer de pergunta foi bom que Marcos, a gente está tão alinhado trabalhando junto neste projeto que as perguntas que eu vou fazer, que é exatamente sobre a sala de regulação, ele já fez, que no final das contas é super importante a gente ouvir, né, de tantas pessoas quanto necessário, diferentes, né, de Bárbara, a gente já conversou também com a Márcia Galvão, né, como de fato, a gente precisa caminhar muito, e não é só a nível de Brasil, né? No mundo mesmo, com realmente, enfim, testes, experiências que venham de fato a trazer alguma comprovação, alguma base mais sólida para a gente, porque, claro, está até agora, né, tudo muito baseado nas nossas experiências, né, dos professores, dos pedagogos, dos pais e mães, né, neurotípicos, enfim. Então, eu fiquei assim, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, ainda incorre em determinadas incertezas e, assim, vamos ter que testar para esse público em específico, né? Lá no CAP, a gente tem tem uma situação que eu acho que facilita, por exemplo, a questão da regulação, num caso como esse da aula, que a gente não vai ter alguém querendo fugir da aula, porque como lá não é uma escola propriamente, a gente não tem alunos numa sala
de aula, né, num período regular. É o contrário, a criança, o adolescente, inclusive adulto, que lá, na verdade, a gente está falando mais de criança, porque a maior parte do público é infanto-juvenil, mas lá também atende até adulto, né, do EJA, Educação de Jovens Adultos, né, a alfabetização de jovens adultos. Então, na verdade, todo mundo lá que tiver matriculado, né, em escola pode ir e vai lá para um atendimento que é fora, né, do horário de aula, justamente para ter o apoio pedagógico daquilo que está com dificuldade, daquilo que está faltando. Então, nesse aspecto, eu fiquei pensando, né, que a gente vai ter uma situação um pouco mais facilitada, que a gente não vai ter que se preocupar tanto com a fuga, né, e com as desculpas que os alunos podem querer criar para ir para uma outra sala de regulação, porque praticamente todos os atendimentos lá são de 1 para 1, né, sempre um profissional com uma criança, adolescente, adulto, enfim, nesse trabalho pedagógico. Então, se tiver... Mas eu acho que a conclusão até agora que a gente chegou, tanto conversando com o pessoal de lá, como com, né, todo mundo, todo o conhecimento do que a gente já leu e das pessoas especialistas, é que talvez seja isso mesmo que você falou, a gente tenha que ter, acho que ponto pacífico, né, os espaços de regulação dentro de cada sala, né, independentemente ali da função e do uso dela, mas talvez a gente faça também, né, pense nessa sala específica para tal, porque alguns, né, de lá, inclusive a diretora manifestou, então, como você falou, né, a gente tem que atender um pouco, né, o que está funcionando para que eles acham, pelo menos, que está funcionando para eles, até que a gente tenha, enfim, acho que testes, né, como coisas mais experimentais, né, que nos comprovem. E aí é que eu lembrei de outra coisa que, assim, que é para a gente já costurar e pensar para o futuro, né? Eu e Marcos, a gente fica aqui ambicionando umas coisas bem legais, assim, pô, será que um dia a gente consegue evoluir, né, esse grupo de estudos para realmente pesquisas científicas experimentais, onde a gente consiga fazer, né, eletroencefalograma, ressonância, tudo isso para testar as pessoas nos espaços, fazer simulações e tal. E é isso que, na verdade, quando a gente, né, vem debater o assunto, a gente percebe que precisa, para, no final das contas, a gente ter comprovações do que funcionou, do que não funcionou, e para cada situação, porque o que funcionar lá em outro país não necessariamente vai ser aqui, né? O contexto cultural, ele ainda além das questões biológicas, né, enfim, da neurotipicidade, as questões culturais, elas também serão soberanas. Então, tomara que a gente consiga aí no futuro construir uns projetos projetos de pesquisa para realmente testar, né? A gente tem pensado sobre isso, tem o fator mais dificultador o recurso, né? Mas, assim, como é algo muito raro ainda e pioneiro no Brasil, acho que a gente tem tudo para provar, sabe? Ter as justificativas das demandas e conseguir construir isso coletivamente com os grupos que já estão aí interessados, né, no tema, né? Então, eu já tinha falado para Marcos que eu sabia desse lado do FPA, embora eu ainda não tenha também tido contato com ninguém de lá, e Lori Crisel, né, que é da ANF e tal, que também já demonstrou todo o apoio para a gente estar, de certa forma, participando do nosso grupo, tá lá no nosso WhatsApp, de vez em quando a gente precisa dele, ele atende, né, super solícito. E agora, feliz que temos Bárbara, que já ficou também aí aberta e solícita para ver os projetos, e aí, quando os alunos estiverem fazendo, de repente a gente vê e mostra, Bárbara, está caminhando nesse sentido, o que é que você acha? Eu acho que eles vão gostar dessa consultoria de projeto no andamento das coisas, né? Então, eu quero só, assim, finalizar a minha fala aqui agradecendo mais uma vez, Bárbara, por essa palestra para a gente. Fiquei feliz aqui com os que conseguiram estar presentes. Eu vi que tem alunos nossos, né? Alguns não iam poder por causa do horário, aí por isso Marcos gravou, vai passar para eles, e também tem algumas pessoas, né, do grupo de estudos em neuroarquitetura. Então, feliz que a gente pôde concretizar essa primeira participação aqui de Bárbara e que seja profícua e duradoura e constante. Não é isso? Obrigada, minha amiga. Eu agradeço. Aí, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, comentário. Gustavo Gondim. Fique à vontade. Gustavo, pode falar, Gustavo.
Ah, posso falar, pessoal? Pode, à vontade. Ah, tudo certo. Não, era uma questão que eu vejo, né, que o pessoal está usando hoje, de ferramenta de uso de tecnologia para isso. Vocês acham que a IA consegue nos ajudar nesse direcionamento para autismo? Eu vi o uso disso no Japão ultimamente. Eu não sei se isso seria o usuário, assim, do Brasil, né? Por enquanto, pelo menos. O que vocês acham disso? Fala para arquitetura, Gustavo? Neuroarquitetura nessa aplicação que vocês falaram. Acho que sim. Acho que a gente tem que ter muito cuidado ainda, porque infelizmente a IA ainda divaga, né? Ela inventa. Quando ela não sabe, ela inventa. Então, se a gente não tiver pleno domínio do que a gente está fazendo para validar, ela pode te inventar uma coisa que, sei lá, ela inventou. Então, a gente ainda está... Isso é verdade. Mas o professor, esse Sean Alquish, ele usa a IA, ele desenvolve alguma IA para poder fazer essa questão tátil nos tecidos dele. Então, assim, acho que é uma coisa que ele está experimentando ali, está evoluindo, como todos nós no uso dessa ferramenta. Mas acho assim, acho que pode ajudar e acho que o principal risco é a divagação dela, que ela inventa quando ela não sabe. A gente tem no nosso grupo, né, quando a Renata falou, fiquei com vontade de falar também, um componente que é da ANFA também, que é Vitor Hugo, né, que ele tem uns equipamentos de neurofeedback e de eletrocefalograma portátil, né, e eu lembrei que também eu conversei essa semana com uma pessoa, um neurocientista, que ele é de renome internacional até. Eu até, por enquanto, ainda não posso falar no nome dele, estamos ainda em processo de conexão, temos alguns segredos. Ele ficou de me mandar um livro dele ainda, mas ele disse que está trabalhando com inteligência artificial, mas uma inteligência artificial muito assim, controlada e aplicada em situações específicas e com o tempo inteiro o acompanhamento, né? Então, ele está usando neurociência com inteligência artificial, então ele está revolucionando. Então, ele está trabalhando com Coreia, com China, com Japão, com Alemanha, com Inglaterra. Então, é uma pessoa que tem até uma terapia nova, que ele criou a terapia, que já funciona há algum tempo. Então, assim, ele ainda vai estar presente aqui em algum dos nossos seminários. Eu estou só fazendo um spoiler aqui, já criando uma expectativa, né? Então, assim, gostaria até também de... primeiro saber também de vocês se tem mais alguma pergunta, né? E saber de quem de vocês também, se tiver interesse de fazer parte do grupo, é só sinalizar. A gente pode até, não sei, talvez eu posso colocar meu contato aqui, não sei se, como é que a gente faz, porque se eu for botar meu contato, eu vou sair da gravação de qualquer um deles. A gente pode botar algum contato. Tem como criar link do grupo. Grupo, pronto. Pode ser? Do grupo do WhatsApp? Porque quem tiver interesse... Pronto. Camila sempre com as melhores ideias para operacionalizar as coisas. Obrigada, Camila. Nesse momento, a gente está, inclusive, a gente ia ter uma reunião hoje seria dia de reunião do nosso grupo, algumas são presenciais, outras são remotas, e a gente está justamente passando um formulário para saber qual o nível de participação que a pessoa quer fazer do grupo. Então, esse é o momento, porque não existe nada que impeça a pessoa de participar, não é obrigado nem ser arquiteto, se tiver uma ligação, psicólogo, etc. Eu até esqueci de dizer que quando eu falei de Vitor Hugo no nosso grupo, foi justamente porque ele é psicólogo, e a gente, quando fizer algum tipo de análise, não pode deixar de ser teste, essas coisas, tem que ter um psicólogo, né? Agora que eu lembrei porque que eu tinha falado de Vitor Hugo. Mas assim, então, o nível de participação que cada um vai ter no grupo vai ser definido nesse momento. A gente começou o grupo ano passado. O grupo, apesar de ser recente, já teve alguns resultados, vocês vão ver no grupo lá no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos já, e a gente está querendo passar por um estágio à frente, se inscrever no CNPq, começar a ter algumas bolsas para conseguir fazer projetos de pesquisas mais ampliados e começar a publicar também. Estamos agora com um plano surgiu aí a ideia de um e-book, né, que a gente está pensando em fazer, talvez mais de um, e quem sabe uma publicação mesmo pela EDUFBA, algo que já envolva o que a gente já pesquisou até agora, e também um curso de extensão, que está também na nossa agenda para a gente fazer, quem sabe até no próximo semestre. São essas as ideias.
Mas continua aberta a palavra para quem quiser fazer mais alguma pergunta ou algum comentário. Alguém? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu queria pedir para a gente depois ligar a câmera para bater um print e registrar o momento da nossa reunião. Isso, ótimo. Aí a gente já bota na configuração de... Eu acho que eu tinha escutado alguém abrir o microfone aqui. Tinha alguém que queria perguntar, falar alguma coisa? Que falou justo na hora que a Bárbara falou também? Alguém? Pode ser que eu tenha ouvido vozes, então. Então, bora fazer foto. Quem puder, gente. Quem puder. O mosaico inteiro. Não cabe todo mundo, não, no mosaico. Ah, mas quem couber, Deixa eu ver tá bom. Vou botar aqui no outro também. Avisou na hora do sorriso. Abri o mosaico nos dois lados, porque quem não aparecer em um, aparece no outro. Pronto, bora. Eu fiz alguns aqui. Peraí que... Pronto, fiz alguns prints aqui. Vou mandar depois para todo mundo. Mando lá no grupo do WhatsApp para a Bárbara, para os alunos, para todo mundo. Acho que é isso, hein? Alguém falou aí, Ludmila levantou a mão. Coraçõezinhos. Ah, Ludmila. Pode falar, Ludmila. Pode abrir o microfone. Não, foi sem querer. Obrigada pela binária. Então pronto, aqui eu adoramos também, Gabriela. Agradecemos também sua presença, Gabriela. Gabriela parece que é de Brasília, né? Isso, eu sou gaúcha, mas eu moro em Brasília. Ah, que legal. Você soube como eu vou precisar sair aqui, eu queria agradecer, realmente, foi muito legal, obrigada. Tá, eu que agradeço. Nós te agradecemos, Bárbara. Lopes, ela é minha colega do Norte. E a Gabi é uma referência na arquitetura hospitalar e faz várias coisas muito interessantes. Legal. Pois é, e inclusive, como a gente ainda não finalizou, né, o projeto que a gente estava fazendo ano passado, que era para a ONG das crianças com microcefalia, que esse tem um viés, né, embora não seja arquitetura hospitalar, mas tem um viés mais, enfim, né, de proximidade com a questão dos ambientes de saúde, de bem-estar também. Depois a gente pode conversar com a Gabriela, se quiser dar alguma consultoria ou apoio para a gente, porque esse projeto foi e está sendo muito importante, é muito necessário lá, porque é uma situação completamente atípica, né, do que a gente está acostumado a ver, um público muito específico, numa situação muito específica, e poucos lugares aqui no Brasil têm feito esse tipo de trabalho, né, de atendimento às crianças com microcefalia do Zika. Então, também estamos tentando aí, através de arquitetura hospitalar, neuroarquitetura, tudo que a gente pode melhorar o espaço deles lá. Obrigada, Gabriela. Vou pegar contato com a Bárbara, sim. E é isso. Alguém mais? Podemos encerrar por aqui o sextou de todo mundo. Pois é. Mais uma vez agradecemos Bárbara e mais uma vez também manifestamos a felicidade de termos ela no nosso grupo e vamos o tempo inteiro, sempre que possível, a gente vai estar fazendo contato e assim, nas reuniões, quando forem remotas, você pode participar, e no semestre que vem a gente vai programar também alguma coisa presencial, tá certo? Então, é isso. Isso, muito obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada, Bárbara, obrigada a todo mundo, e sextou, boa noite para todos, bom fim de semana. Nos vemos nos nossos próximos seminários, webinários, etc. Nas comunicações.